Olá pessoal, professora Briane Mourão aqui mais uma vez. A gente vai falar hoje nas aulas do sexto ano sobre adição e subtração de frações, tá? Inicialmente a gente vai trazer a resolução do desafio da aula passada e ele dizia assim, ó, um tanque de gasolina de um carro tem medida de capacidade de 60 litros. O marcador de combustível está indicando 5/6 do tanque. Calcule quantos litros de gasolina há nesse tanque. Então ficou fácil essa, né? Para calcular 5/6, a gente vai dividir ali primeiro o 60 por 6, que é o nosso denominador, e a gente vai encontrar 10 litros. Isso significa que uma parte das 6 vale 10 litros, né? Aí agora a gente vai ver o numerador, que é o 5. 5 vezes o 10, a gente vai ter 50 litros de combustível aí nesse tanque. Então, facinho, a gente treinou um pouco sobre como calcular essa medida aí, esse valor da fração de uma quantidade na aula anterior e por isso ficou esse desafio, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre como funciona a adição e a subtração de frações. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo na história da pizza, né? A gente tem aqui ó, o André comeu 2 fatias, então a gente vai ter 2/8 aí, né? A pizza foi dividida em 8 partes e eu vou ter 2/8 aí, a fração que representa o quanto que André comeu. Daí a gente tem a Júlia, e a Júlia comeu 3/8. Se a gente quiser saber qual é o total que eles dois consumiram aí dessa pizza, a gente vai fazer a soma dessas frações. Só que como a gente viu lá no comecinho das aulas anteriores, visualmente a gente já consegue perceber que vai ser 5/8 essa soma, né? Que vão ser 5 pedaços no total de 8 pedaços que a pizza foi dividida. Então fica fácil de perceber, ó, que o denominador ficou o mesmo e a gente fez a operação com o numerador, tá certo? Quando os denominadores são iguais, repetimos o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores, tá? A gente ainda tinha 3/8, né, de fatias de pizza aí para consumir. Daí chegou o César e ele comeu 1/8. Então entra agora na ideia da subtração, né? Se a gente quiser calcular quanto que sobrou, a gente vai ter que subtrair. E fazendo a subtração, eu vou ter a mesma situação da soma que a gente viu agora, né? 3 menos 1 vai dar 2. E aí a gente vai ter o denominador sendo o mesmo. Sobraram 2/8 de pizza. Você lembra que na aula passada a gente falou sobre a possibilidade de dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, né? Simplificar a fração. E aí a gente pode ter a ideia de dividir os 2 por 2, ó, e dar 1/4, né? O que significa dizer que sobrou 1/4 de pizza? Então, observa lá, se a gente dividir aí a pizza em 4 partes, a gente verifica, ó, 2/8 consumido pelo André, 3/8 consumido pela Júlia, 1/8 ali de verde consumido pelo César, e aqui o que não tem xizinho foi o que sobrou. A gente viu que isso representava 2/8, mas também pode ser expresso através de 1/4, né? A gente pode trabalhar com essa ideia de reduzir a fração e achar uma fração equivalente que represente a mesma quantidade. Vê aí que os conteúdos vão se acumulando, né? A gente vai percebendo a utilização de ferramentas que a gente estudou nas aulas anteriores para resolver os problemas que vão aparecendo por aqui, tá certo? Basicamente, a gente fez a primeira ideia de adição e subtração de fração quando os denominadores são os mesmos, tá? Atenção, um erro bem frequente que acontece é isso aqui, ó. Na soma, a gente somar os numeradores e somar os denominadores. A gente acabou de falar que a regrinha não vale desse jeito, né? E aí eu gosto de chamar a atenção para que você não cometa esse erro mais na frente, tá? Esse denominador aí não pode ser 7 mais 7 que dá 14, não. Isso está errado, tá bom? Se a gente observar, a gente vai repetir o denominador, ó, coloquei aqui 7 para os dois, e 1 mais 5 vai dar o 6. E aí a gente vai estar a maneira correta, né? Vai ter a maneira correta de fazer essa operação, ó. Quando os denominadores são iguais, repetimos o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores, beleza? Então, não esquece dessa regrinha para não fazer errado mais na frente. Vamos observar aqui agora, a gente tem a situação dos chocolates, mais uma vez utilizando esse exemplo, né? Para a gente trazer agora a situação de adição ou subtração. E aí, ó, de novo, dividido em partes diferentes, a gente vê ali que Mateus consumiu, né? Comeu uma das 3 partes e Mônica consumiu uma mais de 2 partes. Então, a gente vai poder representar essas frações
1/3 e 1/2. E aí eu quero saber quanto eles consumiram juntos. A gente vai somar essas frações, tá? Quando a gente faz essa soma, a gente vai ter que perceber a regrinha da fração equivalente, ó. Quando os denominadores são diferentes, realizamos a soma ou subtração com as frações equivalentes de mesmo denominador. Então, agora, eu não vou poder fazer a soma, porque os denominadores são diferentes, mas aqueles mesmos mecanismos que a gente viu de achar a fração equivalente com o mesmo denominador vai ser utilizado aqui, ó. Então, vamos lá. Multiplicando as frações por 2, a gente vai ter 1 vezes 2, 2, 3 vezes 2, 6. Beleza. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Então, ainda não tenho denominadores idênticos, né? Vamos para a próxima multiplicação, ó. Multiplicação por 3, 1/3 e 1/2. Então, 1/3 vezes 3 vai dar 3/9, né? E 1/2 vezes 3, tanto o numerador quanto o denominador, vai dar 3/6. Ainda tenho que buscar quais são os denominadores idênticos, ó. Achei aqui 6 e 6. Então, agora, fazendo esse tipo de substituição, ao invés de escrever 1/3 e 1/2, eu vou escrever 2/6 e 3/6, que são frações com o mesmo denominadores, que representam as frações originais. Daí a gente consegue fazer a soma, ó. 2/6 mais 3/6, a gente vai ter 5/6. Lembrando, repetindo o denominador, que é o mesmo, e fazendo a operação com o numerador, tá? Vamos ver aqui uma outra situação. Trouxe um exemplo agora para a gente contextualizar essa ideia, ó. Pela manhã, um ônibus percorreu 1/3 de um percurso e, à tarde, 1/2. Qual a fração do caminho foi percorrida pelo ônibus? Então, a gente vai ter aqui, ó, 1/3 mais 1/2. E para isso, a gente vai calcular o MMC, né? A gente viu também em outras aulas que eu poderia fazer a fração equivalente calculando o MMC. Nesse caso, tenho certeza que você lembra, 3 e 2 aqui, ó, o MMC vai dar 6, né? Dividindo por 2 e dividindo por 3. Quando a gente multiplica, a gente vai ter denominador 6 agora. E aí, para transformar esse 3 no 6, a gente multiplicou por 2. Então, agora, o 1 também vezes 2 vai virar 2 aí nesse numerador, tá? Para a gente fazer o mesmo processo para outra fração, ó, então esse 2 para virar esse 6 foi vezes 3. A gente vai multiplicar 1 também, vezes 3, vai aparecer o 3 aqui em cima. Agora que os denominadores estão idênticos, a gente pode fazer essa soma, ó. E aí, quando a gente vai fazer a soma, a gente vai ter o mesmo processo acontecendo que o exemplo anterior, né? Repetindo os denominadores e somando os numeradores, tá? Bom, finalizando esse processo de fração com denominadores diferentes e fração com denominadores iguais, como que a gente faz a soma, eu vou trazer aqui um desafio para ver se você consegue treinar, tá bom? E esse desafio é bem interessante, ó. Para participar da corrida de fim de ano, numa montadora, um atleta decidiu treinar percorrendo o trajeto destinado a esse evento no tempo máximo de 2 horas. Sabendo que no primeiro dia de treino, esse atleta percorreu 3/8 da pista na primeira meia hora, 2/9 na segunda meia hora e 1/6 dessa pista na terceira meia hora, que fração da pista ele deve ter percorrido nos últimos 30 minutos para ter completado todo o percurso, tá? Então, basicamente, a gente tem um enunciado grande, mas o cálculo que a gente vai desenvolver para responder esse desafio está embasado nessa aula que a gente teve agora de soma de frações com denominadores iguais ou denominadores diferentes, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui, pessoal. Espero que vocês consigam fazer o desafio e a gente se vê na próxima aula com a resposta desse, tá bom? Até a próxima!